Hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito especial na minha vida. Ela é alta astral, ela é divertidíssima, ela tem um brilho no olhar que é totalmente diferente, mas ela também tem uma história de vida que é testemunho para muitas outras pessoas. Nós somos amigas desde 2003 e Deus fez grandes milagres na vida dela. E hoje começa o nosso primeiro episódio, Mães que Inspiram. E hoje eu entrevisto a Alessandra, que tem uma história de vida impactante, que é um testemunho de vida e que ela tem muito para falar para vocês. Ale, fica à vontade. Obrigada, Cíntia, por essa oportunidade de estar contando a minha história, uma parte da minha história, que vem edificar muitas pessoas que estão passando por desafios, momentos difíceis, que muitas vezes a gente quer desistir, como várias vezes eu tentei desistir. Tudo começou em 1999, em outubro, e quando tudo desabou na minha vida. Eu não estava acreditando que isso tinha acontecido, né? Foi um processo para eu acreditar que eu ia ficar sem os movimentos. Foi num acidente de carro. Eu vim visitar minha família em Vila Velha, Espírito Santo, indo para Minas Gerais, Alfenas. E aqui eu fiquei e nunca mais voltei. Nesse processo, muitas vezes, tinha altos e baixos, mas Deus sempre falava comigo. Sempre. E era muito, muito difícil, era muito doloroso ter um corpo que não se movimenta e a mente ativa. E muitas vezes eu me perguntava, por que comigo? Por que o que eu fiz, né? Muitas vezes a gente se pergunta isso, porque é tão doído muitas vezes, sabe? Estar na cadeira de rodas não é só estar sentada, mas ela envolve outras situações, onde as partes fisiológicas não funcionam bem, onde você altera tudo no seu corpo, muitas vezes noites mal dormidas, dores, e eu fui vencendo, e venço até hoje. E eu falo, sem a presença de Deus na minha vida, eu não estaria aqui. Muitas vezes as pessoas falam, você é forte, mas essa força vem do Senhor. E eu consegui viver até aqui uma história que eu vi sinais do Senhor. Até o meu casamento, meus filhos, onde muitas vezes os médicos, eles falavam para mim, você vai se arriscar? Eu cheguei aí numa consulta onde o médico falou, eu tenho miomas, e ele falou, por que você não tira seu útero? E aquilo me chocou, porque eu não tinha esperança, eu não tinha namorado, mas eu tinha... Sabe quando na razão eu sabia que era difícil eu casar e ter filhos, mas dentro de mim tinha algo que falava, você vai ter filho. É algo inexplicável. É algo no interior da gente que você vê que é o Espírito Santo. Meu marido também enfrentamos muitos preconceitos. E assim, o que eu encontrei nele foi uma pessoa que ele não olhou a minha deficiência. Ele me tratou como uma mulher normal. Foi incrível isso, e cada dia ele me surpreende. E eu quis falar da Alessandra porque a história dela é uma história muito especial e eu participei de muitas coisas nesse começo, né, do acidente dela. Quando a gente se conheceu, eu já tinha 4 anos, né, mas ela me contou muita coisa. E eu queria que a Alessandra contasse um pouco como foi naquela época, como foi o acidente. Você falou que estava em Alfenas. O que você fazia em Alfenas? Pode falar. Eu fazia odontologia em Alfenas, e eu tinha um namoro que tinha planos para casar, e para o interior de Minas, né, onde residiam os pais dele. E aconteceu, foi aqui em Vila Velha o acidente. Eu passei uma semana de férias, né, com a minha família, indo para o aeroporto. Quem estava dirigindo era uma outra pessoa, e eu estava atrás, sem o cinto. E aconteceu o efeito chicote, onde eu lesionei a vértebra C4 e C5, ficando tetraplégica. E ele estava me aguardando no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. E depois desse trágico acidente, nunca mais voltei para Alfenas. E também não dei continuidade à minha faculdade. E naquele momento tão difícil, Ale, o que foi mais desafiador para você? Qual foi a situação mais difícil nesse primeiro período
do acidente? Então, a ficha vai caindo aos poucos, né? Primeiro você acorda na UTI, vê que está imóvel e você não quer acreditar que você nunca mais vai voltar a andar, né? Para os médicos. E você sempre fica na esperança. E os momentos mais desafiadores, intensos, foi saber lidar com um corpo imóvel. Um corpo que a mente funcionava como antes, mas o corpo não. E isso realmente, até hoje, é desafiador para mim. Mas aceitar essa minha condição era desafiador para mim. Porque eu aceito, mas não me conformo, que é diferente. Mas aceitar era muito difícil. Então foram muitos momentos de revolta, muitos momentos assim de choro, de lágrima. E certa vez, quando meu pai foi me visitar na UTI, quando é assim que ele chegou, a primeira coisa, aos prantos, eu cheguei e falei para ele assim: pai, eu nunca mais vou ter filhos e casar. Era a única preocupação que eu tinha ali naquele momento. E chorando, meu pai não sabia o que falar, né? Eu me coloco no lugar dele de pai, porque hoje eu sou mãe. E foi, eu acredito que foi desesperador para todos da família, né? Como Ale, eu quero que você conte, assim, você se sentiu muito sozinho? Como ficou as suas emoções nesse primeira fase do acidente, né? Eu sei que você fazia odonto em Alfenas, morava em República, até conheci suas amigas da República. Como foi mudar da noite pro dia tudo? Então, como eu havia falado, foi muito difícil. Foi assim, algo que ninguém espera, é claro, né? Mas assim, eu olhei e falei assim, parecia que era um pesadelo. Muitas vezes eu acordava, não, é um pesadelo, isso não está acontecendo. E eu parti, fui depois de um ano, mais ou menos 2 anos, eu dei continuidade a outra faculdade, que é Administração em Comércio Exterior. E realmente, assim, estar nessa condição me fez também enxergar a vida diferente, sabe? Dar valor às pequenas coisas. É, mesmo que seja tudo muito difícil, mas sabe assim, já passei momentos que eu tive que ficar, né, por não ter uma pessoa para me ajudar, né, naqueles momentos, de ficar 2, 3 dias, por exemplo, sem tomar um banho. E quando eu tomava um banho, eu só falava assim, obrigada, Deus, sabe? E muitas vezes eu falo ainda com Deus, Deus, faz eu sentir novamente, ir ao banheiro como era antes, sabe? De fazer, eu dirigia, então eu perdi tudo na minha vida, sabe? Mas eu perdi, mas eu posso falar que Deus me abençoou muito mais hoje. É estranho, né, falar, mesmo estando com o corpo imóvel, mesmo dependendo de tudo, sem conseguir virar numa cama, com as dores intensas, mas eu posso falar que Deus me abençoou através do meu processo, da minha persistência, perseverança. Eu consegui com a ajuda dele, sabe? Porque nós somos fracos. Muitas vezes queremos ter a fé humana, mas temos que ter a fé nele, no Senhor. Isso que diferencia. Para fazer essa pergunta, eu vou resumir. Nós nos conhecemos na igreja, né, que nós congregávamos, eu e a Ale. E foi um momento que foi ótimo para nós duas, né? Eu morava sozinha, a Alessandra, na época, estava morando sozinha, então passávamos às vezes o final de semana, eu vinha ficar na casa dela, a gente ia para congressos, época boa, Era né? muito bom. E eu queria fazer essa pergunta, assim, eu vi essa transição sua, os momentos de tristeza, os momentos de grandes desafios e de questionamentos que eu não sabia nem como te responder, mas eu via Deus agindo. Como foi essa sua transformação interior? Essa transformação interior, ela foi um processo lento. É, eu comecei, né, como a Cíntia disse, a igreja, e lá eu conheci pessoas de verdade mesmo que me mostraram um caminho, né? Olha, Deus é um Deus de milagre, ele fala com a gente. E, e ali eu comecei a ler livros de milagre, eu comecei a participar de retiros, sabe? Então, assim, aquilo tudo foi mexendo comigo, foi transformando a minha vida. E eu fui tendo experiências sobrenaturais comigo, sabe? E Deus.
Tipo, como por exemplo, de repente a minha cuidadora estava me trocando na cama e ela colocou a mão para botar a fralda em mim, embaixo do meu bumbum, e eu senti mais duas mãos. Eu levei um susto, quem tá dentro do quarto? Isso há 25 anos, isso nunca saiu da minha mente. E eu vi, e eu senti depois de um tempo que era a mão de um anjo que estava ali. Eu senti nitidamente. Como várias outras transformações, Deus colocou pessoas para me discipular, indo na minha casa, pessoas de bom coração, sabe? Sem querer nada em troca. E elas me ajudaram a fortalecer a minha fé, certo? Teve um dia também que eu estava muito, muito desanimada e eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez no meu quarto. Eu achava que tava falando assim, eu acho que eu tô ficando meio maluca, porque não tinha ninguém no quarto, e eu ouvi nitidamente, cuida das promessas de Deus para tua vida. Quando eu pensei, que é isso? Eu acho que eu tô ficando maluca, a voz veio como um estrondo. E isso eu não era casada, não tinha filhos. Hoje eu entendo o que essa voz queria me dizer, quais eram as promessas. E hoje eu creio ainda que irão vir outras promessas na minha Amém. vida. Eu Amém. creio no meu milagre. A Lê, ela tem um sonho, ela tem um milagre desde quando nós nos conhecemos. Foi. Nós íamos para congressos, pastores oravam por ela. Ela falava, eu quero voltar a andar. Era sempre, né? Sim. Esse era e eu sei que era o principal objetivo e desejo do coração dela. E os pastores oravam, as irmãs de oração oravam, vinha a gente orar aqui por ela, fazíamos grupos de oração na sua casa. Uhum. Já uma igreja nasceu dentro da sua Foi. casa, né? Lá na Praia da Costa, Sim. até na época que você morava lá. E aí eu fui vendo uma coisa, e eu sempre falo isso com a Alessandra. Depois eu casei, fui morar na cidade que eu tinha nascido, saí daqui de Vila Velha, ela continua aqui. Passou um tempo, a Alessandra conheceu uma pessoa que veio tratar dela, né? É isso. Aí eu quero que você conte um pouco sobre isso, eu não vou contar. E aí eu consigo entender uma coisa nisso tudo. Ela teve vários milagres já. E aí é isso que eu quero que você conte, Alessandra. Como você conheceu, como foi o milagre de você ter gestações. Conta pra nós. Então, o que há uns 20 anos mais ou menos, 18 anos atrás, eu fui no retiro da Lagoinha de Belo Horizonte. E chegando no refeitório do retiro, uma moça, ela chegou para mim e falou assim: eu vejo um homem atrás de você e duas crianças. E aquilo eu deixei passar, mas nunca saiu da minha mente. Eu nunca pensei, meu marido e meus dois filhos. Mas eu creio que quando é algo de Deus, ele não deixa a gente esquecer. Isso são mais ou menos entre 18 e 20 anos. E aí eu conheci meu marido. E antes de eu casar com ele, eu tive também confirmações. Uma vez, uma amiga minha veio em minha casa mostrar o carro dela que ela tinha ganhado do marido. E quando eu fui descer até a minha garagem do meu prédio, ela chegou para mim e falou assim, entrando no carro: Alê, presta atenção, até o final do ano você fica noiva. E eu falei assim: Renata, não brinca com isso. Muita gente se casou errado por profecias e isso é muito sério. Ela só falou assim: aguarde. Então, dia 20 de dezembro, eu fiquei noiva. Eu não sabia se eu ficava muito alegre por isso ou pela confirmação que Deus deu através dela. Então eu tive assim, sabe, tudo baseado. Uma vez também uma criança de 6 anos escreveu uma carta para mim, já conhecendo, né, eu e meu marido. Eu tenho essa carta guardada até hoje, falando assim: tia Lê e tio Jones, vocês terão muitos desafios e problemas, mas superem todos. Uma criança de 6 anos escreveu isso. Então, assim, então toda vez que a gente tinha muito problema, muitos desafios, eu lembrava dessa carta. Então eu vejo que Deus foi preparando tudo, sabe? E meu marido hoje, ele é uma pessoa assim enviada por Deus, porque eu vejo a cada dia um detalhe, que casamento é uma construção e é uma decisão, não é só amor. A gente tem que decidir amar todos os dias. E eu tenho aprendido isso, né? E ele também. E os nossos, para gerar crianças futuramente,
que não precise de cura na vida adulta. Então, nosso principal objetivo, meta com nossos filhos é isso, dar uma infância a eles que não precise de cura na vida adulta. E aí eles se conheceram e logo depois que eles se conheceram, assim, vocês namoraram um tempo, casaram, e aí veio os frutos. E o que eu acho mais interessante é, muitas pessoas duvidavam que a Alessandra poderia ter filhos, Sim. né? E o que aconteceu? Quando foi no período da Covid que você teve. Foi antes, né? Que Foi você teve o antes. Zé? Foi antes. Aí, conta pra Há 8 nós anos. como foi a primeira gestação. Você estava esperando? Você estava tentando? Conta pra nós. Como que Deus estava gerando no seu coração? Essa fé, como que você tinha certeza? Porque o que acontecia? Com certeza você ouviu muitas palavras contrárias. Sim. Mas você tá na cadeira de roda, você vai querer ter filho. Você pode ter filho? Eu tenho certeza que isso deve ter. Também Conta pra nós. Então, o que aconteceu foi que quando decidimos ter filhos, né, após o casamento, eu tentei 3 anos. E ele fez alguns exames, o básico, e eu também, e não tínhamos nenhum problema. Até que um dia no meu quarto, porque assim, quando é uma coisa fácil, geralmente a gente não ora, né? Aí eu falei assim, eu fui fazer com minhas próprias mãos para engravidar e não consegui. E aí eu vi que o negócio estava difícil, porque eu já estava com 39 anos. E aí eu orei. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor pode me dar filhos na velhice, eu sei que isso é possível qualquer coisa para o Senhor. Mas me dê fruto, me dê esse fruto nessa idade. E foi mais ou menos em fevereiro. Em abril eu descobri que eu estava grávida. Uhum. Então, assim, foi surpreendente isso. E a gestação do José, ela não foi muito fácil, porque eu sangrava muito, né? E tinham muitos médicos que não queriam pegar o meu caso. Porque eu entendia, né? Porque não é qualquer pessoa com uma tetraplegia que engravida. Então, até que um dia eu cheguei para o médico e falei: o senhor pega o meu caso? Ele até riu, né? Claro. E ele foi uma bênção na minha vida, o doutor Pedro. E aí correu tudo bem depois do sangramento. Até os médicos que eu ia no pronto-socorro falavam que eu tinha perdido o bebê. E várias vezes. Mas depois, mais ou menos 6 meses, o sangramento parou. E eu fui internada com infecção urinária, fui para UTI. E quase aconteceu uma parada cardiorrespiratória, que eu estava com edema pulmonar. Mas Deus abençoou com o médico do pronto-socorro e eu consegui resolver o problema que eu estava. E não parou por aí, né, Alessandra? Não parou por aí. Nós sabemos de toda a dificuldade, mas a gente vai vendo em cada detalhe o milagre de Deus. A Bíblia fala que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Ele permita. Então, tudo que você passou, as lutas e as vitórias, Ele permitiu. Mas Ele permitiu para você abençoar outras vidas, porque o testemunho de vida seu é uma coisa assim, o que era impossível para o homem foi possível para Deus. Amém. O sonho que você tinha se realizou, você se formou, você teve filhos, você tem um casamento. Era o seu sonho, era o que você queria e não ficou em um filho só. Essa história eu achei até interessante. Um dia ela me ligou, ela, Cíntia, você não vai acreditar, com 44 anos, né? 45. 45. Ela falou assim, tô grávida de novo. Foi na época Do Covid. Do Covid. No 2021. E você chorando, Cíntia, eu tô grávida de novo. Gente, o meu coração, ele explodiu de alegria. Eu falei, chorando de medo, né? Ela chorando de medo. E nossa, meu coração, eu falei, gente, Deus abriu a madre 2 vezes na vida da minha amiga. E eu senti nitidamente no meu coração que aquilo era para mostrar quem ele é. Porque ele faz o que ele quer e na hora que ele quer. E aí, com 45 anos, a gente chama ele de Brutamonte, porque ele é um Brutamonte, né? E ela tava com medo dele nascer sem saúde. Cíntia, se ele nascer, eu falei, se Deus colocou, abriu a madre, ele vai fazer tudo do jeito dele. E chegou o mais novinho. Aí conta pra gente como foi. Então, foi assim, muito medo por causa do Covid, né? Eu não esperava engravidar com 45 anos. Mas assim, hoje eu entendo, né, que foi a maior bênção na minha vida. Deus sabia no meu coração que eu queria mais de um filho.
mas não era, racionalmente, eu não deveria ter, certo? Então eu vejo que isso foi algo de Deus, porque eu tinha certeza que não racionalmente eu não deveria. Com 45 anos, tetraplégica, época de Covid, eu já não tinha mais os meus 39 anos, a mesma saúde, né? Mas assim, se eu fosse mais nova, eu sempre falava, eu teria uns 3. Mas devido à minha idade, né, eu queria ficar só com um, Com com José. medo. E Deus, mais uma vez, ele alegrou meu coração com o Teodoro. Aleluia. Depois que o Teodoro nasceu, eu olho para ele até hoje e falo, hoje eu entendo, Senhor. Repito isso várias vezes, o porquê ele veio. Ele é uma alegria, ele é sorriso, ele é felicidade. E vocês lembram no refeitório do retiro lá da Lagoinha que uma senhora viu um homem atrás de mim e 2 crianças? Então, eu lembrei disso. Então, eu tinha certeza que era para ser cumprido Era o cumprimento da da promessa. promessa, Era o cumprimento né? da E promessa. outra, que eu acho que eu não te contei isso, que o pastor Jairinho veio na minha casa e trouxe um profeta. E ele veio com um amigo. Lá foi orar lá no meu quarto. Aí, na hora da oração, esse amigo do profeta falou bem assim: eu vi um menininho correndo aqui. Aí ele falou, mas eu acho que era o Espírito Santo. Aí no meu coração, gente, será que é outra criança ou é o José? Porque ele era pequenininho, né? Então já era mostrando que teria outra criança na minha casa. Então eu vejo assim que não tem como escapar quando Deus quer. Nada, ninguém, quando Deus permite, sabe? Quando a gente crê. O importante é crer para que as promessas sejam cumpridas. Como amiga da Alessandra, a gente já é amiga, sei lá, uns 20 anos. Sim. Já deve ser uns Aham, 20 20 anos anos. juntos. O tanto que a Alessandra amadureceu, né? Os períodos que eu conheci a Alessandra, eu conheci ela 3, 4 anos depois do acidente, muito triste ainda, com muita revolta dentro dela, com muitos questionamentos, mas num processo de transformação tremendo, querendo o Senhor. Depois eu fui morar em outra cidade, mas mesmo assim a gente nunca perdeu o contato. Nunca. Eu fui vendo ela conhecendo o marido, ela tendo os filhos, e aí a nossa conversa, como amadureceu. E a gente agora termina essa entrevista, agradecendo você, Ali. E eu queria falar sobre o milagre da vida. A Alessandra, ela tem um sonho de um milagre. E desde o começo, quando nós nos conhecemos, a Alessandra tem esse sonho, mas eu percebi que Deus, através da vida dela, fez vários milagres. Inclusive no meu. A Alessandra, para mim, sempre foi uma inspiração, sempre foi um exemplo, sempre. Em momentos de lutas da minha vida, que a Alessandra sabe também, eu pensava na Alessandra. Essa disposição que a Alessandra tem de viver, essa disposição que a Alessandra sempre teve de ajudar as pessoas. A Alessandra sempre teve um coração puro. E você sempre foi uma inspiração para mim, Ale, sempre. A sua vida sempre foi um reflexo na minha. Amém. E a ligação de alma que nós duas tivemos, eu sei que foi o próprio Deus que colocou em nós. E que você possa entender que o milagre da vida é muito além daquele milagre que você quer. O milagre de você poder fazer coisas tão banais, né, Alessandra? Tomar banho, pentear cabelo. Tinha uma época que a Alessandra ela tinha falta de ar e a gente tinha que ficar penteando o cabelo dela. Foi. Né, Ale? E essas coisas são tão pequenas. E hoje, assim, da época que eu convivia com a Alessandra, isso serviu muito de lição para mim quando nós convivíamos mais, quando morávamos perto. E eu aprendi a nunca reclamar da minha vida. Amém. Então, a sua vida, creia sempre, Alessandra, a sua vida é um exemplo para muitas pessoas. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém. Que esse testemunho da Alessandra possa te encorajar, gerar fé no seu coração, para você entender que Deus tem planos na sua vida, independente das circunstâncias que você vive. Deus abençoe a sua vida. Tchau. Glória a Deus. Mas